Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis, isso já, né, já vem de há muito longe, né, no passado. Tempos estranhos, tempos sinistros, tempos de trevas, de sofrimento, angústia, desolações. E hoje eu trago um texto que pode nos ajudar a superar essa predisposição para o desânimo, para a angústia, para a depressão. O texto se encontra aqui em Colossenses capítulo 3. A gente lê do verso 1 em diante. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja que Paulo, ele faz uma exortação que está condicionada a uma experiência verdadeira com Cristo. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Cristo morreu, e Paulo vai dizer em Romanos 6, que quando nós cremos e nos batizamos em Cristo, nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou e nós, porque fomos batizados nele, ressuscitamos com Ele. Esta é a realidade espiritual de todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo. Fomos ressuscitados com Ele. E Paulo vai dizer alguma coisa ali em Romanos 6, não vamos ler para ganhar tempo, que a morte não tem mais poder sobre Cristo. Por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. Então a morte não tem mais poder sobre Ele. Vocês acham mesmo, e essa morte a qual Paulo se refere, no nosso caso, é a morte eterna. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Como é que eu sei que eu fui ressuscitado juntamente com Cristo? Veja que a Bíblia está tratando de uma realidade espiritual aqui. É uma união mística com Cristo, tanto na sua morte, crucificação e ressurreição. Então ele vai exortar agora a igreja com a condição de que essas exortações cheguem às pessoas que foram verdadeiramente ressuscitadas juntamente com Cristo. A morte já não tem mais a segunda morte, que é a morte eterna. Ela não tem mais poder sobre essas pessoas. Ainda que daqui 5 minutos a gente morra. Essa morte natural que pende sobre a cabeça de todo ser humano aqui nessa dimensão. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, como que eu fui ressuscitado com Cristo? Senão pela minha fé nele mesmo. Aí, ele começa a orientar o seguinte, olha, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busquem as coisas lá do alto. Ou seja, Paulo está pedindo aqui para que a gente redirecione o nosso olhar dessa horizontalidade maléfica que produz ansiedade, que produz angústia, que produz sofrimento, que produz dor, que vai desembocar na morte de muita gente. Ele pede para que a gente redirecione o nosso olhar dessa horizontalidade de trevas
para a verticalidade do reino de Deus. Isso é um modo, e muita gente pensa que isso aqui é mágica. Muita gente pensa que isso aqui é pensamento positivo. Tem nada a ver com pensamento positivo, com energia positiva, com yin yang. Tem nada a ver com karma. Isso aqui é algo que eu e você podemos fazer. Buscai as coisas lá do alto. Onde é que o meu olhar está fixo, está focado? Nessa horizontalidade aqui? Ou você quer me dizer que tudo que está acontecendo hoje no mundo, não só no nosso país, está nas mãos do demônio? Quando eu digo está nas mãos do demônio, eu não quero dizer com isso que Deus não tenha o controle, né? Que Deus não manifeste ou que Deus não seja soberano sobre o nosso país também. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele está, nosso Brasil, por uma questão de juízo divino, eu creio nisso, está nas mãos do demônio atualmente. Do ponto de vista político, econômico e social, nosso país está nas mãos do demônio. Eu vejo, veja, eu não tenho nada contra escolas de samba, né? Eu gosto do samba, eu gosto desse estilo musical desde pequeno, que meu pai era sambista, eu acompanhava meu pai nas rodas de samba, e eu tenho muita saudade disso. Eram bons momentos saudáveis. Não tem nada contra a escola de samba, mas a partir do momento em que a escola de samba se utiliza do samba para poder fazer panfletagem, tanto política, ideológica, quanto espiritual, do mal, aí já não dá. Não me lembro que escola recentemente montou uma encenação em plena avenida, onde o diabo chicoteia Jesus Cristo nas ruas e o povo... Tempos atrás também, uma escola de samba não sei qual, é bom até que eu não fale, para não gerar nenhum tipo de oposição em relação a esses que gostam. Uma escola colocou uma imagem gigante do diabo. E em plena avenida, em pleno desfile, a cabeça dessa grande imagem pegou fogo e ela que estava com o narizinho empinado, depois que conseguiram apagar o incêndio, não conseguiram sustentar mais a cabeça em pé desse demônio, desse diabo. Por que eu estou falando isso, gente? Para que vocês entendam que nós estamos vivendo um momento onde os juízos de Deus estão caindo não só sobre o Brasil, bem como sobre o mundo. Estamos vivendo numa horizontalidade, numa dimensão terrena que está sendo castigada pelos juízos divinos. Por quê? Por que será? Porque nós estamos vivendo num mundo onde os os princípios morais e éticos que nos foram dados por Deus estão sendo o quê? Estão sendo triturados, distorcidos, espezinhados, negados. Você vê pessoas defendendo grupo terrorista hoje aqui no Brasil, sem saber por que está defendendo um grupo terrorista. Você vê pessoas levantando a bandeira da Palestina sem conhecerem a história da Palestina, sem saber que grupos terroristas não têm nada a ver com a questão do povo palestino. Você vê jovens hoje falando como se fossem mais experientes e mais sábios do que seus próprios pais, do que as pessoas que já viveram há mais tempo nessa terra e sabem muito mais do que eles. Você vê ideologias sendo impostas goela abaixo da população,
e não é só no Brasil que isso acontece, que está acontecendo. E a gente se sente, sabe, manietado, amarrado. Quando a gente vê esse tipo de coisa, eu, por exemplo, a ira toma conta de mim. Eu fico angustiado, ansioso. E oro a Deus para que mude esse quadro, mude esse panorama que se abateu sobre o Brasil, um panorama de trevas, de sofrimento, de angústia. Quanta gente hoje, inclusive bem de vida, perdeu o norte, perdeu a esperança, não sabe mais o que fazer, a vida não tem mais sentido, querem morrer. Em contrapartida, quanta gente hoje nos leitos de hospitais, lutando contra a própria doença, querendo viver. Quantas pessoas sofrendo agora por conta dessas enchentes no Rio Grande do Sul. Aí os ateus, eles riem na nossa cara. Eles chegam até nós e riem na nossa cara. Esbufeteiam a nossa cara com sarcasmos, com deboches, com gracejos. Cadê o Deus bondoso e de justiça de vocês, cristãos? Onde é que está esse Deus que vocês dizem que é amor, que é justiça? Como é que Deus pode ser amor, permitir que coisas tão ruins aconteçam sobre pessoas aparentemente inocentes? Buscai as coisas lá do alto. Olha, se você não atender esta exortação de Paulo, buscai as coisas lá do alto. Aí alguém pode perguntar, que coisas? Que coisas? Olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive. Se Cristo vive lá, eu fui ressuscitado com Ele, eu espiritualmente estou junto com Ele, porque Paulo vai dizer aqui à frente, estamos escondidos nele, juntamente com Deus. Olha, verso 2, pensem nas coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Como esse conselho, como essa exortação, ela é atual hoje. Porque tem muita gente vivendo sem esperança nesse mundo, gente que não tem força, energia, disposição para levantar da cama. Muitos é porque não podem, estão impedidos por alguma doença, alguma impossibilidade física, alguma deficiência física. Porque vocês morreram. Veja, pera lá. Primeiro ele diz, se vocês foram ressuscitados com Cristo. Agora ele diz, porque vocês morreram, mas morreram como e com quem? Nós morremos. Morremos com Cristo, nós que cremos verdadeiramente nele. Morremos para o mundo, esse mundo. Morremos para essa horizontalidade tremendamente maligna. Como o apóstolo João disse na sua primeira epístola, capítulo 5, o mundo jaz no maligno. O cosmos está infestado do maligno. Nós morremos para isso, gente. Nós morremos para isso. Então, como é que a gente ainda continua focando o nosso olhar, os nossos desejos, sonhos e projetos, como se a gente fosse viver eternamente aqui nessa dimensão pecadora? Veja. E agora eu faço questão de fazer uma distinção aqui. A Terra, esse planeta, foi criado para nós. Lembram-se de quando, lá no Gênesis, o Deus Criador, que não é outro senão o Verbo Eterno, quando ele termina de criar todas as coisas, ele cria mais um dia, e nesse dia
ele descansa. Ele descansa. E porque ele descansa, ele abençoa e santifica não apenas o sétimo dia. Ele abençoa e santifica tudo aquilo que ele havia criado. E porque tudo já estava pronto para que nós gozássemos de uma vida feliz, verdadeiramente feliz, ele descansa, como quem diz assim: estou aqui com vocês, meus filhos. Vou morar com vocês, vou habitar com vocês. Tabernaculizar com vocês. Estou habitando com vocês. A gente descansa verdadeiramente na nossa casa. O Deus Criador fez isso conosco. E disse o seguinte: olha, para que vocês continuem desfrutando desse planeta maravilhoso que eu criei para vocês, só faça uma coisinha, ou só não faça uma coisinha. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Não comam. E aquilo foi um teste, foi uma aprovação. Só que ele precisava testar e provar a humanidade. Aí alguém pode perguntar, mas Deus tinha que permitir isso? Tinha que determinar essa aprovação, esse teste? Deus tinha? Por que Deus não proibiu Satanás de se manifestar aqui na Terra logo depois dele ter criado tudo, e tudo era muito bom, perfeito, harmonioso, lindo, sem a presença do mal? Por que Deus teve que permitir esse diabo, esse Satanás, atentar Adão e Eva e causar todo esse tipo de mal que a gente experimenta no mundo hoje? Alguém pode perguntar, por que Deus permitiu isso? Quem sabe você que está me assistindo agora não tenha questionado isso antes na sua vida? Nós vivemos, veja, eu vou usar um termo aqui, mas é como ilustração, é como analogia, tá? Não estou falando do ponto de vista filosófico. Mas nós vivemos numa dialética divina. Alguém pode... Irmão, o que é isso? Me explica o que é isso. Dialética é uma estrutura de pensamento baseada em tese e antítese, que vai desembocar numa síntese. Veja, Deus cria o bem, mas ao criar o bem, ele permite, ele decreta permitir. Veja, olha a expressão, decreta permitir que este bem seja o que? Testado, provado. Mas com que propósito? Propósito de destruir aquilo que ele havia criado, que era tudo muito bom e perfeito? Não! Com o propósito de ensinar às suas criaturas que o mal não compensa. Aqui no Brasil compensa. Aqui no Brasil o crime compensa, não é? A gente está vendo isso. O crime é recompensado aqui no Brasil. Mas Deus então permite o teste, a aprovação, para que nós, seres humanos, que diante de Deus nós somos isso aqui, ó, partícula de poeira cósmica do cocô do cavalo do bandido. Diante de Deus é isso que a gente é. Para que nós aprendamos algo sobre este conflito entre o bem e o mal. Então Deus teve que decretar, permitir a aprovação, o teste do mal, para que nós aprendamos, porque ele nos criou como agências ou agentes livres. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio pertence única e exclusivamente a Deus. Nós somos agentes livres no sentido de termos a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Depois que o pecado entrou, nós não podemos mais dizer, não posso não pecar. Aliás, perdão, eu confundi as coisas. Apague isso que eu acabei de dizer e entenda o seguinte: posso não pecar. Não tem como mais eu dizer isso depois do pecado de Adão. Posso não pecar.
Você não tem mais essa condição. Você tinha essa condição, você teria, eu e você teríamos essa condição, posso não pecar, se Adão não pecasse. Hoje não posso não pecar, não posso não pecar. Eu não tenho poder mais de não pecar. Só que é o seguinte, é necessário que você aprenda com isso. E Deus tem esse propósito de ensinar a todos os seus eleitos. Ensinar. Veja, no vídeo passado, onde eu falei de João 6, tem um texto lá em João 6, é onde o apóstolo João, ele replica Isaías, no verso 45, que diz, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Ouviu e aprendeu do Pai. Ouviu e aprendeu do Pai, assimilou do Pai. Todos serão ensinados por Deus. Todos quem? Os seus eleitos. Os seus escolhidos. E Paulo está falando aqui, ele quer crer que está falando aqui para gente escolhida, gente que já ressuscitou com Cristo, porque antes morreu com Cristo, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta ou escondida, diz outras traduções, né? Dizem outras traduções, juntamente com Cristo em Deus. Veja, essa é a nossa realidade espiritual, irmão, irmã, que está me escutando agora. Se você está, sabe, acabrunhado, se sentindo pequeno, pequena, espezinhado por essa realidade maléfica na qual nós estamos inseridos e não temos como sair dela, pelo menos agora, do ponto de vista humano, você não vê saída nesse horizonte sem fim, nesse horizonte maléfico sem fim. Você não consegue enxergar uma luz no fim do horizonte. E você descobre que não há um pote de ouro no fim do arco-íris. Você que está a ponto de desistir de tudo, jogar tudo pro alto e passar a viver sob a filosofia do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Por isso que Paulo chega aqui e dá dois conselhos, faz duas exortações que parecem mágica. Não, não parecem mágica. É algo que eu posso fazer, você pode fazer. Buscai as coisas lá do alto. Buscai. Isso envolve o quê? Uma decisão, uma atitude da sua parte de buscar as coisas lá do alto. Como que eu busco as coisas lá do alto? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa lá do alto, ó. Isso aqui veio lá do alto para nós. É uma espécie de carta de Deus para nós, um mapa que mostra o caminho no qual nós devemos seguir, e esse mapa, essa carta, veio lá do alto para nós. Buscai as coisas lá do alto. Aí, além de buscar, ele diz o quê? Algo agora? Pensem nas coisas lá do alto. Você já buscou as coisas lá do alto? Então põe a sua mente, que Deus te deu, para funcionar pensando nas coisas lá do alto, ou seja, ansiando estar lá nesse reino de Deus que ainda não chegou. Chegou e não chegou. Vivemos a tensão do já e ainda não. Cumprimento sem consumação. Já estamos vivendo espiritualmente no reino de Deus, porque nós, como diz Paulo aqui, estamos escondidos juntamente com Cristo, em Deus. Por isso que ele fala, buscai as coisas lá do alto e pensem nas coisas lá do alto. Ou seja, olha o foco, irmão, irmã, onde é que está seu foco? Seu foco está em comprar um carro zero, comprar uma casa nova, uma mansão, ter uma casa de praia, um apartamento em Camboriú. O seu alvo está onde? Em se enriquecer,
Veja, são coisas ruins isso, desejar comprar um carro novo, um carro esporte, um carro luxuoso. É pecado pensar nisso? É pecado querer comprar uma casa melhor, ter uma mansão? É pecado? É pecado querer ter um apartamento em Balneário Camboriú? É pecado querer ganhar mais para poder ter uma vida mais confortável? Não, veja, em essência, nada disso é pecado. O problema é quando você coloca o seu coração nisso como se isso fosse a razão de você viver. O problema está aí. É quando você pega algo que é um bem em essência, mas que não dura, não é perene, que se enferruja, que se deteriora, e colocar nisso, fazer disso a razão da sua vida. É por isso que as igrejas pentecostais e neopentecostais hoje estão abarrotadas de gente. Vocês já perceberam isso, né? Isso não é um fenômeno novo e não acontece só no Brasil. Gente em busca, não das coisas lá do alto, em busca dos sinais, dos milagres e das benesses que Deus, como um grande Papai Noel, pode te dar caso você faça um pacto financeiro com Ele, caso você negocie com Ele, barganhe com Ele. É impressionante isso, gente, impressionante. Então, olha, quando a gente foca o nosso olhar nessas mazelas do mundo hoje, a gente vê o nosso Brasil nas mãos de um governo demoníaco. A gente vê uma epidemia de dengue se alastrando. A gente vê um Ministério da Saúde ineficaz. Parece que não existe Ministério da Saúde nesse país. Quando você vê o povo do Rio Grande do Sul sofrendo debaixo d'água. Quando você vê o que está acontecendo no mundo, as pessoas brigando às vezes por nada e muitas vezes pelo que não entendem, não sabem do que se trata, levantando uma bandeira que ele desconhece as razões de existir daquela bandeira, vendo gente defendendo Hamas. Essa semana mesmo viu notícia dando conta de que esse presidente comunista da Colômbia rompeu relações diplomáticas com Israel. Quando você vê essas coisas acontecendo, como está acontecendo na Nicarágua, o cristianismo proibido de atuar na Nicarágua, por conta daquele ditador lá. Padres sendo presos, fleiras sendo presas. Na África, o cristianismo sendo perseguido pelo Islã. Você vê os nossos direitos individuais sendo negados a todos nós. Para onde é que você vai, meu irmão? Para onde é que você vai? Eu também tenho vontade de ir para uma ilha, me isolar em determinada ilha e viver lá como náufrago. Lembra daquele filme, O Náufrago? Foi interpretado lá pelo excelente ator americano. Esqueci o nome dele agora. Não dá vontade, às vezes, de você ir para uma ilha, ficar lá solitário, vivendo de água de coco e peixe, fruto do mar? O adventista ia ficar meio deslocado numa ilha dessa, né? Porque ele ia ter que botar a cabeça lá dentro d'água e ficar escolhendo o peixe que tem escama. E se pintasse um camarão e ele tivesse com fome, ou uma como é que fala? Lagosta, ele ia deixar passar porque a irmã White disse que não pode comer. Ela mesmo comia quando ela vivia lá em Sydney, na Austrália, né? Frutos do mar. Ela frequentava um restaurante especializado em frutos do mar lá. Bom, voltemos ao nosso texto. Quando Cristo, que é a vida de vocês, é mesmo. Cristo é a nossa vida mesmo. Se manifestar.
então vocês também serão manifestados com ele em glória. Quando Cristo se manifestar, eu e você que cremos verdadeiramente nele, seremos manifestados em glória. Busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O que eu queria dizer, e acabei perdendo o foco, é que Deus criou esse planeta e é nele que nós iremos habitar forever, para sempre. Deus não nos criou para vivermos no reino celestial. O reino celestial vai mudar de endereço e vai se instalar aqui. Aqui será o nosso céu. Por quê que eu estou falando isso? Porque o próprio Deus vai mudar de endereço por nossa causa. Ele vai restaurar aquele plano original dele. Lá do Éden, quando ele cria o sétimo dia, descansa, abençoa e santifica. Deus vai restaurar aquele sábado. Viu, Adventista? Você que gosta de falar de sábado, mas sabe pouco de sábado. Fala de sábado, vive esfregando o sábado na cara das pessoas, mas você sabe pouco de sábado. Assim como eu sabia pouco de sábado enquanto eu estive lá dentro da igreja. Eu, quando comecei os trabalhos aqui na TV Caminho Livre, eu ainda pensava no sábado como você, adventista, pensa. Mas graças a Deus, Deus vai ampliando a luz que ele projeta sobre nós, na medida em que nós vamos avançando, né? Buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto. Pois eu digo para vocês o seguinte: eu só estou conseguindo superar todas as dificuldades pelas quais eu estou passando hoje na minha vida porque eu estou buscando as coisas lá do alto. Eu não sou melhor do que você não, tá? Não estou falando isso não, pelo amor de Deus, não entenda isso. Eu sou tão ruim quanto você pensa que você é, talvez se você pensa que é. Eu sou tão pecador quanto você pensa que é, se você pensa que é pecador. E se não é a graça de Deus, eu posso cometer os pecados mais horríveis da terra. Não estou falando esse negócio de que eu estou buscando as coisas lá do alto porque eu sou melhor do que você, não. Eu estou dizendo simplesmente que isso aqui hoje é o que eu procuro fazer todo santo dia. Porque tem dia quando eu levanto da cama e faço a minha oração ali mesmo, às vezes não dá vontade nem de falar com Deus. Às vezes não dá vontade de levantar da cama. Quando você pensa naquilo que você vai ter que enfrentar ao longo desse dia, de mais um dia que começa. Às vezes não dá nem vontade de botar o nariz para fora de casa. E eu estou vencendo, estou superando as minhas dificuldades porque eu estou buscando as coisas lá do alto e pensando nas coisas lá do alto. Pensando nas coisas lá do alto. Porque, olha, sério, não dá para ficar pensando nas coisas aqui da terra, não. Não dá. Até as pessoas ricas, milionárias, bilionárias, elas não têm liberdade. Elas perderam algo que é uma coisa maravilhosa. Elas não têm liberdade. Como é que as pessoas bilionárias vão ter liberdade de andar, né, com o peito arregaçado em qualquer lugar do mundo, sem se encastelarem nos seus castelos, nas suas mansões, sem estarem cercadas por seguranças de todos os lados? Eu não invejo a vida de um bilionário. Não estou sendo imbecil ao dizer isso aqui, não. É verdade. De que adianta ter sucesso, ter fama, ter dinheiro que você jamais vai poder gastar e a sua centésima, milésima descendência também jamais vai poder gastar? De que adianta ter tudo isso e não ter liberdade?
não ter esperança além da morte. Não ter esperança além da morte. E aí eu quero encerrar esse vídeo lendo um texto. Esse texto aqui eu tive o atrevimento de lê-lo em sala de aula, quando eu fazia ciências sociais, lá na Universidade Federal do Acre. Eu tinha um professor de filosofia lá que, por incrível que pareça, ele era católico. Gente boa, cara. Conheci pouco ele, mas pelo pouco que eu conheci, vi que ele é gente boa. E eu não lembro mais qual era o tema que nós estávamos discutindo em sala de aula. E aí eu citei esse versículo que eu quero ler para você aqui agora. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Presta atenção no que o Salomão está dizendo aqui. O que é, analisa a nossa conjuntura hoje aqui, ó. O que está sendo hoje, o que está acontecendo hoje, na nossa dimensão, no nosso mundo. Não pense você que é novo, não. Não se surpreenda, porque o que está acontecendo no mundo não é novo. É do próprio mundo, que Adão nos legou. O que é, já foi. E o que será, não pense você que os homens falam de um mundo melhor. Esses que hoje, no mundo, falam de um mundo melhor e trabalham e agem em prol de um mundo melhor, são os que mais estragam o mundo. São os que mais estragam o mundo. Veja, o que é, já foi. O que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Olha, nós estamos vivendo aqui nesta nossa horizontalidade pecaminosa e de trevas, onde jaz o maligno domina. Nós estamos vivendo num mundo velho, num ciclo interminável do mal. Isso aqui que Salomão está falando aqui é o olhar de alguém que alcançou riquezas na sua época, inimagináveis para um ser humano alcançar, alguém que recebeu de Deus muita sabedoria para escrever o que ele escreveu. Isso aqui não veio por acaso. Essa ideia que Salomão expressou aqui, isso aqui é fruto de uma observação de alguém que teve tudo na vida, teve as mulheres que ele nunca pensava ter, a vida luxuosa que ele talvez nunca pensava ter, riquezas, poder, autoridade. E ele olha para a horizontalidade do seu mundo e diz: meu Deus do céu, o que é já foi, né? E o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Nós estamos num mundo velho em termos de mal. O mal é algo velho, repetitivo. Nós estamos vivendo num ciclo, né, interminável de mal. Nada de bom pode ser esperado dessa horizontalidade. Por isso é que Paulo diz, por isso é que Paulo aconselha aqui em Colossenses os irmãos a fazerem duas coisas que não é mágica, não é feitiçaria. Eu não preciso de pastor para me ajudar. Eu não preciso de guia espiritual para me ajudar a fazer o que Paulo está me orientando a fazer aqui. Eu não preciso de alguém que me auxilie,
Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive, irmão. Você quer ter disposição para levantar da sua cama e encarar este mundo mal de peito aberto? Você tem que fazer isso aqui que Paulo está pedindo para você fazer. Busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto, porque senão você cai e não levanta mais. Você se esborracha no chão de uma realidade tremendamente maléfica, maligna. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha captado um pouco daquilo que Paulo está dizendo aqui. Nós já morremos e a nossa vida está escondida, oculta, juntamente com Cristo. Cristo não está lá no alto, nós estamos com Ele lá. Por isso, por que eu vou buscar as coisas aqui dessa terra, dessa horizontalidade maléfica, maligna, que não me leva a lugar nenhum? Como é que eu posso continuar nesse ciclo interminável do mal? Eu tenho que sair desse círculo interminável do mal. O que é já foi, o que será também já foi, e Deus fará voltar outra vez as coisas que já foram. Como é que eu posso sair disso? Estou parecendo um hamster correndo na rodinha lá e não sai do lugar onde ele está, não vai para lugar nenhum, nada acontece de diferente. O mundo se parece com um hamster. E você quer sair dessa roda, você quer deixar de ser esse hamster, desse mundo maligno. Como é que eu faço? Eu tenho que buscar o auxílio de um pastor? Veja, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Não estou falando que você buscar conversar com alguém que é mais experiente espiritualmente falando é ruim, é mal, não. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, tá? Buscar a orientação de um pastor, de um líder espiritual sério, que conheça verdadeiramente a palavra, é sempre bom. É sempre bom. É sempre aconselhável. O que eu estou dizendo é que com relação a isso aqui, a esse texto específico aqui que nós estamos analisando, de Paulo, em Colossenses capítulo 3, isso aqui você não precisa, para fazer isso aqui você não precisa de ninguém. Você já está tendo o pastor Paulo falando com você aqui, Busque as coisas lá do alto e pense nas coisas lá do alto. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, coisa difícil de fazer hoje é pensar. Brasileiro não gosta de pensar. Brasileiro não gosta de ler. Pensar muito menos. Aí o brasileiro, a tendência do brasileiro é pensar. Quando ele pensa, ele procura pensar, é só na sua horizontalidade maligna, maléfica, pejada de mal, de pecado, de coisa ruim, de tudo quanto é ruim. Você sai de casa sem saber se vai voltar, sem saber se vai ser assaltado na rua, sem saber se vai ser atropelado, sem saber se um outro motorista ele vai querer passar por cima de você. Não dá para você buscar as coisas daqui, pensar nas coisas daqui, sabe, e ficar tranquilão. Não dá, ou tranquilona. Até quando você vai continuar nesse ciclo de hamster na roda? O que é já foi, o que será também já foi, Deus fará com que as coisas voltem sempre. Até quando você vai continuar nesse ciclo interminável de desespero, de desânimo, de ansiedade, próximo da depressão, se é que você já não está imerso nela? Como é que é o nome daquela doença, gente? É o tal do pânico, né? Eu esqueci a terminologia aqui, é tanta coisa que passa pela minha cabeça aqui. Tem pessoas que não conseguem mais sair de casa. Tem pessoas que não conseguem pensar na ideia de pegar um avião para ir de Goiânia para São Paulo, ou de São Paulo para qualquer outro lugar. Tem pessoas que não conseguem mais botar o nariz para fora de casa.
Como é que é o negócio? É um não sei o que lá do pânico. A palavra está aqui na ponta da língua e não sai. Mas, gente, meu Deus do céu. Não há outra solução para nós enquanto Jesus não voltar, irmãos. A solução está aqui, ó. Isso não é mágica, não é feitiçaria. Isso é uma coisa que você pode fazer. Só que eu sei que não é fácil você dedicar tempo para buscar as coisas lá do alto. Não é fácil. Celular está aí para provar que não é fácil. Hoje você vive com o celular praticamente 24 horas com dia, com esse celular na mão. Não é verdade? Vocês acham que eu estou fora dessa realidade? Claro que não. Vocês acham que eu estou falando isso para envergonhar vocês e eu não cometo esse mesmo pecado? Cometo sim. É difícil você buscar as coisas lá do alto hoje. É difícil você pensar nas coisas lá do alto. Você é bombardeado a todo instante com as coisas aqui de baixo. E o que é pior, hein? Coisas que não produzem nenhum tipo de esperança real em você. Mas na suposição de que eu esteja falando para quem crê verdadeiramente em Cristo, Jesus, de verdade, eu digo a você, meu irmão. Reverberando Paulo. Por mais difícil que seja, busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Porque onde Cristo está, e onde Cristo está, nós estamos com Ele, porque nossa vida está escondida com Ele. Nossa vida está escondida com Ele, juntamente com Cristo em Deus. É por isso que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Logo essas coisas que estão lá no alto estarão aqui conosco. A Nova Jerusalém vai descer. Só que para ela descer, a gente tem que subir. Temos que pegar uma carona com Jesus quando ele voltar. E aí eu creio, veja, e aí eu creio como a igreja adventista crê nesse aspecto. Jesus vai voltar e não vai pisar os pés aqui neste planeta. Ele vai ficar a uma determinada altura. Vai ressuscitar e na volta dele os ímpios morrem, com o esplendor da sua glória. Ressuscita os justos mortos, transforma-nos, nós que porventura estivermos vivos, e juntos vamos subir ao encontro de Jesus nos ares, e diz-nos Paulo aos Tessalonicenses, e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos passar uma pequena parcela da nossa vida eterna, 1000 anos. 1000 anos é nada. 1000 anos é o tempo que eu demorei para fazer isso aqui, ó. 1000 anos. Vamos passar 1000 anos no céu e depois vamos, juntamente com Deus e com Jesus Cristo, descermos com a Nova Jerusalém para habitarmos nesse planeta sabático, porque Deus vai descansar aqui de novo, irmão. Por que você não pensa nisso? Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor já fez provisão para perdoar todas as nossas fragilidades, todos os nossos pecados, sejam eles pequenos ou grandes. Eu sei que o Senhor já fez provisão. E é porque eu sei que o Senhor já fez provisão em Cristo de perdoar todos os nossos pecados, é que agora nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos pela nação brasileira que sofre, Senhor. Nós sabemos que o povo brasileiro, em sua grande maioria, é um povo do bem. Mas tem gente do mal aqui, muita gente do mal, e é por conta dessa gente do mal que a gente sofre juntamente com todos que estão sofrendo. Juntamente com quem nos assiste agora na TV Caminho Livre, Senhor.
Estamos intercedendo pelo povo do Rio Grande do Sul que estão debaixo d'água, que está debaixo d'água. Nós te pedimos misericórdia sobre a nossa gente e os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, Senhor. Tenha misericórdia do nosso povo e da nossa gente, Pai. É o que nós te pedimos, humildemente, não porque tenhamos méritos, mas é porque nós já morremos e ressuscitamos com Cristo. E é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.